Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês no projeto Diagnosticon da Torrent, que gentilmente me convidou para poder apresentar alguns casos clínicos e discuti-los com vocês. Esses são os meus conflitos de interesse. Eu costumo brincar que eu trabalho com tantas indústrias que eu não tenho conflito de interesse. E o meu pressuposto é que a indústria nunca interfira no meu trabalho, tanto é que eu que fiz todos os slides, eu que participei e que elaborei a todos. Bom, nós estamos acostumados a lidar com os distúrbios do humor. Eu só queria lembrar que o distúrbio do humor é como se fosse uma resultante de uma série de questões. Nós nascemos com nossa hereditariedade, fatores biológicos, nós temos tudo o que nos acontece ao longo da vida, desde as reações de nossa mãe, tudo que está lá dentro acontecendo, nós estamos sentindo isso e está sendo traduzido para nós. E nós temos todos os nossos fatores psicológicos do desenvolvimento, da formação de caráter, temperamento. Então, tudo isso que está sendo também construído como os fatores psicológicos e todos os estressores que nos acometem. Então, nós temos todo um arcabouço nosso, tanto de fatores protetores quanto de fatores que vão nos deixando mais vulneráveis. E os estressores do dia a dia, os estressores, principalmente o estresse de longo prazo, mas de pequena intensidade, esse estressor é um fator que vai minando todas as nossas resistências e isso vai nos tornando diferentes uns dos outros, nós vamos tendo situações mais delicadas de vida e em algum momento isso vai aparecer sob a forma de um transtorno do humor. O transtorno bipolar do humor, ele classicamente era descrito como algo em torno de 1,5% da população mundial. Hoje, nós pensamos nos dados mais recentes em que este espectro, se eu olhar todas as suas apresentações, hoje a gente faz o diagnóstico não só dos quadros agudos muito intensos, mas também desse espectro com quadros menores. Nós falamos em alguns momentos em 7,5% a 10% da população mundial adulta. Isso é um dado extremamente importante, é a quarta causa de disfunção neuropsiquiátrica no mundo e a sua apresentação é extremamente heterogênea, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico inicial, principalmente se os primeiros episódios forem depressivos. Os primeiros episódios sendo depressivos, comumente esse quadro acaba sendo diagnosticado por muito tempo e de uma forma errônea, como um quadro depressivo, sendo tratado como tal e sempre essa resposta será praticamente insatisfatória. E os dados mais delicados em relação ao quadro bipolar é que 10 a 15% dos pacientes portadores de transtorno bipolar, em algum momento eles vão acabar cometendo suicídio. Esse é um dado muito delicado, vocês sabem todos que suicídio é uma epidemia em crescimento no mundo todo. Eu trouxe dois casos clínicos, eu queria lê-los e vamos pensar um pouquinho sobre eles. O primeiro é de uma moça que tem 45 anos, católica praticante, casada há 22 anos, tem 2 filhos adolescentes de 20 e 18 anos, ambos alunos tops, cursando universidades públicas aqui de São Paulo, e ela veio trazida com um quadro de depressão. Ela te relata um primeiro episódio depressivo aos 25 anos, no pós-parto do primeiro filho. E aí ela foi tratada com fluoxetina e sulpirida pelo nosso colega, 20 mg de fluoxetina, 50 de sulpirida, e ela apresentou uma melhora muito acentuada, foi o ginecologista que a acompanhou, e nessa época ela relatava alguns sintomas psicóticos. Depois de uns 2 meses de tratamento, ela ficou muito bem e acabou abandonando. Ela enfatizou esse estar muito bem. O segundo episódio, ela já apresentou aos 31 anos, ela também teve um episódio depressivo, novamente o próprio ginecologista que cuidou dela, e dessa vez ele entrou com sertralina 50 mg e alprazolam de 0,5 para o sono dela, segundo ele, e com uma melhora inicial, mas ela não ficou totalmente bem como havia ficado no primeiro episódio. Ela ficava muito irritada e não estava completamente bem, e aí ele encaminhou para um psiquiatra e em termos de 3 meses depois, esse psiquiatra acabou introduzindo venlafaxina, 150 mg, e alprazolam foi subida a dose para 1,5 mg ao dia. E após 3 semanas, ela apresentou um episódio de hipomania. E esse colega nosso, então,
Ele retirou a venlafaxina, introduziu lítio em 900 miligramas por dia e aumentou o alprazolam dela. E após cerca de 4 ou 5 semanas, ela apresentou uma melhora desse estado. Ela, depois de uns 2 meses em que ela estava realmente estabilizada novamente, ela abandonou o lítio. E ela abandonou dizendo assim, puxa, eu fui ler sobre o lítio, ele tem 1000 efeitos adversos, eu vou ganhar peso, eu vou engordar, eu vou ter acne, vai cair meu cabelo, vai afetar minha tireoide. Então, tudo que ela leu sobre o lítio acabou fazendo com que ela, por conta própria, dizendo, puxa, já que eu estou bem, ela abandonou o tratamento. Ela não tinha nenhuma queixa relacionada ao sono, ela vinha relativamente bem e ela manteve o alprazolam ainda por um certo tempo, que ela disse que ela sentiu uma melhora das agonias com o alprazolam. Ela passou a fazer psicoterapia, medicina alternativas, ela fez várias questões com homeopatia, antroposofia, reiki, tudo que ela poderia cercar se ela foi fazendo, e ela dizia nessa época que ela buscava um sentido para a vida dela. Ela queria ter um sentido para a vida, afinal a vida dela estava muito sem sentido. Ela teve um novo episódio depressivo depois de mais alguns meses, e aí ela voltou novamente a esse psiquiatra que a havia tratado, ele reintroduziu lítio e agora ele introduziu escitalopram. Ele não voltou com o alprazolam, ele entrou com escitalopram 10 miligramas e lítio de 900, porque ela tinha um quadro depressivo. Em torno de 20, 30 dias ela voltou a ficar melhor. Aí assim que ela teve uma melhora, ele suspendeu o escitalopram, manteve o lítio e ela conseguiu ainda manter o lítio por mais uns 3 meses a partir do momento que estava bem. E ela acabou abandonando, dizendo não dá para conviver com os efeitos adversos que o lítio em parte estava causando, ela já sentia um ganho de peso e todo o resto que ela imaginava que teria de tudo que ela havia lido. E aí eu queria fazer uma interrupção e pensar com vocês quais seriam as possibilidades diagnósticas desse quadro. A primeira hipótese diagnóstica poderia ser um quadro depressivo recorrente e eu poderia atribuir aquela hipomania que ela apresentou, poderia ter sido desencadeada pelo antidepressivo? É uma possibilidade. Os antidepressivos podem causar uma certa aceleração, uma certa hipomania, alguns mais do que outros. Então, os de inibição de recaptura de serotonina, menor chance de desenvolverem isto. O abupropiona tem menor chance também. E os duais têm uma chance maior de apresentarem os quadros de hipomania ou até de virada maníaca. Outra possibilidade, será que ela poderia ter um transtorno do humor bipolar tipo 2? Essa é uma outra boa possibilidade. Ela poderia realmente ter uma situação de um quadro bipolar. Lembrem que no primeiro episódio dela ela apresentou sintomas psicóticos. A depressão bipolar cursa muito mais frequentemente com sintomas psicóticos do que a depressão unipolar. A outra questão é essa pequena hipomania que ela teve, que também, então são 2 fatores que chamam a atenção, que poderiam falar a favor de um transtorno bipolar tipo 2. Ela poderia ter doenças clínicas, desencadeando ou até como comorbidades, alterações de tireoide, alguns tumores, principalmente o câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama e o de pâncreas, em particular esses 2, muitas vezes se apresentam com quadros depressivos no primeiro momento. Então, poderia ser uma possibilidade. Ela poderia ter outras hipóteses diagnósticas? Talvez vocês possam aventar outras hipóteses, algumas talvez coubessem, então nós poderíamos ter um leque de possibilidades diagnósticas. As que eu pensei seriam essas 3 e, para mim, o que ficou assim mais evidente para mim, eu a classifiquei como um transtorno bipolar tipo 2, até porque eu não trouxe todo o caso clínico. Ela tinha um quadro que eu omiti de vocês propositalmente, que ela tinha um histórico familiar de transtorno bipolar. Ela tinha 2 tios paternos com episódios de internação psiquiátrica
e ela não sabia o diagnóstico, mas lembrava muito quadros bipolares, ficaram meses internados, tiveram alta, tiveram sintomas psicóticos ao longo dessa vida. Então, quadros de aceleração que talvez fossem os quadros bipolares já na família. E quais possíveis abordagens terapêuticas nós teríamos, considerando que ela fosse realmente alguém com quadro bipolar? Nós temos algumas hipóteses. A primeira, eu poderia usar antidepressivo tipo bupropiona, que está pouco associado com viradas maníacas, associado a um estabilizador de humor tipo lítio. Eu poderia pensar nessa possibilidade? Essa é uma boa possibilidade. O lítio, com essa questão do ganho de peso, poderia ser minimizado pela bupropiona, né? Poderia ser uma possibilidade. Eu poderia usar um antidepressivo tipo inibidor de recaptura de serotonina em baixa dose em monoterapia para a depressão dela? Essa seria uma outra possibilidade. Eu não me arriscaria, eu usaria sempre um estabilizador de humor conjuntamente, mas alguns colegas acabam optando por valorizar esse episódio depressivo e entrar apenas com um inibidor de recaptura de serotonina, uma pouca chance de uma virada maníaca e uma melhora mais rápida do que com estabilizador. Eu poderia usar um antidepressivo tipo inibidor de recaptura de serotonina ainda em baixa dose e associar um estabilizador de humor? Essa é uma outra boa sugestão. Eu poderia entrar com uma dose baixa, visando o controle do quadro depressivo, e entrar com um estabilizador de humor, evitando uma possível virada maníaca. Eu poderia usar apenas um estabilizador de humor? E se eu optasse por isso, qual estabilizador de humor nós poderíamos usar? Essa seria uma boa opção. Eu tenho algumas opções. Eu poderia entrar com lítio em dose baixa, e aí eu teria que suportar as críticas e ter uma boa relação médico-paciente, porque ela estava realmente muito contrariada de ter usado lítio. O lítio seria comprar uma briga boa com essa senhora, porque realmente ela não queria mais tomar lítio com os riscos dos efeitos adversos. Eu poderia usar carbamazepina ou oxcarbazepina? Essa poderia ser uma opção. Eu tenho que tomar cuidado com alguns efeitos adversos, principalmente hepáticos, aumentos de transaminases. Eu poderia optar por essa opção. Não tem sido a minha primeira opção. Acho que nós talvez tivéssemos umas alternativas melhores entre os anticonvulsivantes e estabilizadores de humor. Eu poderia entrar com a lamotrigina, iniciando sempre em dose mais baixa. Eu iniciaria com 25 e aumentaria a dose paulatinamente de uma forma semanal para 50, 75, 100 e tentaria estabilizar essa paciente com 100 a 200 miligramas de lamotrigina. Essa, para mim, foi uma melhor opção e foi a que eu optei. Vou mostrar um pouquinho mais para frente a lamotrigina como um fator importante de estabilização, principalmente em pacientes que cursem mais com depressão, e pacientes bipolares respondem muito bem ao uso da lamotrigina. Isso está no CAMAT, eu acho que é importante a gente poder ter isso bem claro. E não sei se vocês sugeririam alguma outra possibilidade de estabilizar o humor, mas essas são as que eu pensei e eu optaria pela lamotrigina. O nosso caso número 2 é um rapaz, 38 anos, separado, agnóstico, um garoto muito diferenciado, rápido, tem 3 filhos, então teve um filho já aos 20 anos, então um tem 17, um que tem 14, um tem 6, são de 3 relacionamentos diferentes. Ele sempre foi muito ativo, sempre fez muitas coisas, ele trabalha numa empresa da família, uma empresa que tem várias fazendas, ele viaja muito entre as fazendas, ele gosta disso, ele pilota um aviãozinho bimotor que vai, a cada 2 dias ele está em alguma fazenda vendo tudo que está acontecendo. Então, um rapaz muito ativo, ele é o terceiro de 4 irmãos e ele veio trazido para mim num quadro de franca mania, né? Ele tinha tido um primeiro episódio de aceleração aos 17 anos de idade. Ele pegou o aviãozinho da família, não tinha o dele ainda naquela época,
Ele tinha passado 3 noites sem dormir nada, ativo, ligado, a família tinha estranhado, mas ele estava lá ligadésimo. Aí ele sumiu de casa por 10 dias e aí, na verdade, ele tinha pego um avião da família, ele não tinha nem o brevet de piloto nessa época e ficava um dia numa fazenda, ia para outra fazenda e criou brigas com funcionários que o cuidavam desde pequeno. Ele conhecia todo mundo, né? Sempre foi muito companheiro do pai dele nisto. Então ele brigou com todo mundo que era quase a família dele, né? Um rapaz que era muito afetuoso, teve uma alteração de comportamento muito franca, acabou sendo internado numa clínica psiquiátrica do interior do estado de São Paulo. Ele ficou por 45 dias internado e ele teve alta usando risperidona 4 miligramas ao dia. Veja, a risperidona foi o que ele usou durante a internação toda. Ele usou doses maiores, até de 8 miligramas, e quando ele teve alta ele estava com 4 miligramas. Ele conta que sempre foi muito ativo, sempre muito inquieto, não tinha parada nem na sala de aula. Ele teve 3 momentos em que ele repetiu de ano, a 2ª e a 5ª séries e depois o 2º colegial, isso numa cidade pequena, né? Na época. Os pais iam frequentemente à escola, eram chamados, ele trocou de escola, ele realmente era um garoto que deu alguns sinais de que era muito ativo desde pequeno. Ele tem história familiar de transtorno bipolar do humor, a mãe e um irmão fazem tratamento desses quadros, né? E aí um pai alcoolista, que está sem beber há 2 anos, mas um pai alcoolista desde sempre. Ele tem 2 tios maternos bipolares e um primo que se suicidou. Ele teve outras 3 internações, além daquela primeira, sempre em quadros de aceleração, né? Ele também apresentou episódios depressivos e ele dizia assim, que ele tinha esses episódios depressivos principalmente quando ele saía da fase de mania. E ele dizia que era uma reação muito ruim, que ele não suportava essa fase depressiva e uma vez ele tentou um suicídio. Ao sair de uma fase depressiva, ele estava numa casa de fazenda e ele tentou se enforcar nesse local e uma funcionária da família ouviu que ele sentou, aliás, ele ficou em pé em cima de uma cadeira, se pendurou com uma corda e aí ele chutou a cadeira, né, para morrer e uma senhora, isso às 5 horas da manhã, ela já estava acordada, ela ouviu o barulho e foi atrás porque ela ouviu o barulho da cadeira caindo. E aí ela foi ver o que tinha acontecido e encontrou ele nessa situação, gritou por socorro, ele foi salvo, né? Mas uma tentativa real. Ele sempre abandonou os esquemas de tratamento, ele não seguia nenhum, mesmo após as internações, e sempre com as queixas de sexualidade, ele dizia que não suportava a disfunção erétil, e o ganho de peso, e sempre foi medicado basicamente com risperidona, foi o remédio que ele tomou durante as internações e depois por um curto período antes de abandonar. Bom, queria pensar com vocês quais seriam as possibilidades diagnósticas desse nosso 2º quadro. A primeira hipótese, será que ele seria um transtorno bipolar do humor tipo 1? Essa é uma boa hipótese, né? Um paciente que fez episódios de aceleração, o primeiro episódio de aceleração é muito frequente que isso aconteça em homens. Homens acabam cursando com mais episódios de aceleração do que as mulheres. Ele teve episódios depressivos e impactantes, alguns realmente maiores. Ele tem uma história de um abuso de cocaína, principalmente nas fases depressivas dele. Então eu não contei todas as coisas do caso, né? A gente vai contando aos pouquinhos. E aí ele teve uma situação em que um quadro bipolar tipo 1 poderia ser um bom diagnóstico para ele. Ele poderia ser um ciclador rápido? Ele poderia ter essas oscilações? Vejam que ele só era internado nos quadros francos de mania. Mas na hora que você vai tirar a história dele, esse garoto nunca ficou estabilizado. Ele teve 3, 4 ciclagens, às vezes menores, não tão francas de mania, ao ano. Ele tinha várias ciclagens ao ano. Ele não conseguia ficar estabilizado. Também não fazia nenhum tratamento de uma forma mais constante. Ele poderia ser um ciclador rápido? Ele poderia ter doenças clínicas precipitantes ou até comórbidas com esse quadro, por exemplo, um hipertiroidismo? É uma outra possibilidade, tem que ser excluído,
raramente esse hipertireoidismo teria alguns períodos de melhora ou de depressão, mas enfim, precisaria ser excluído os quadros de alterações comórbidas clínicas, principalmente o hipertireoidismo. Ele poderia ter abuso de substâncias. Eu já contei que ele tinha um abuso de cocaína. Ele relata claramente que ele não usava álcool. O álcool era muito esporádico, muito eventual, porque o que ele não suportava é depressão. Então o álcool dava uma melhora para ele inicial, mas depois ele entrava num episódio, numa fase mais depressiva no segundo, no terceiro dia. Então ele parou de beber há muitos anos, ele não bebia, mas ele consumia cocaína principalmente em qualquer ameaça depressiva. Ele realmente não suportava as ameaças depressivas. Essas substâncias poderiam desencadear esses quadros? Essa é uma outra boa possibilidade. É possível que sim, né? A gente conhece isso muito bem, então ele pode ter associado o uso de substâncias como um desencadeador e um complicador dessa estabilização dele. Ele poderia ter um transtorno bipolar de humor e uma comorbidade com o uso de substâncias? Essa é talvez a opção mais interessante. Ele realmente abusava de cocaína, mas veja, o abuso de cocaína era nas fases depressivas. Para mim, esse garoto tem um quadro bipolar do humor, né? Algumas pessoas poderiam pensar, se ele não poderia também ter lá de trás um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Foi aventada essa hipótese para ele quando ele era pequeno. Essa é uma situação delicada. Muitos pacientes que são diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade na sua infância, quando você faz o acompanhamento longitudinal, a partir da adolescência fica conhecido um quadro franco de mania, muitas vezes foi o que aconteceu com esse garoto. Por sorte, ele não foi medicado com medicamentos específicos para o TDAH. Isso poderia ter desencadeado quadros até anteriores ao que ele apresentou, né? Mas também seria uma outra opção diagnóstica, entraria no nosso quadro diferencial desse quadro, desse garoto. Então, o que eu fui falando para vocês, ele era um abusuário, um termo que a gente costuma usar, né, de cocaína, porque quando também usava de uma forma mais intensa. Ele não usava alguns pequenos usos, alguns tiros pequenos, ele acabava usando uma quantidade maior então a gente chamou esse garoto de abusuário de cocaína. Muito raramente álcool. Ele contava um uso muito frequente de substâncias que tinham ação em sexualidade, porque ele realmente não suportava não ser um super-homem, então ele usava e abusava de sildenafil e tadalafina para conseguir grandes desempenhos, e às vezes ele ia para as fazendas, levava várias garotas. Nas fases de aceleração dele, ele fez isso inúmeras vezes. Ele também tinha tido episódios de bulimia, né? Então, quando você vai tirando essa história dele, ele às vezes se empanturrava em restaurantes, depois vomitava. Ele tinha um hábito de ir muito a rodízios, né, do interior, né, de Goiás, né? Então ele acabava tendo muitos episódios de bulimia. E ele nunca se fixou a tratamentos psicoterápicos. Psicoterapia basicamente vai tentar fazer a integração dessa pessoa, trazê-la a refletir sobre a sua vida, e ele realmente não tinha a menor tendência a isso. Ele nunca se fixou a nenhum tratamento de uma forma mais constante. A psicoterapia poderia ter auxiliado muito nessa história dele se entender o que tinha, poder estar muito mais adaptado ao tratamento. E quais seriam as nossas possibilidades de abordagem terapêutica com esse rapaz? Bom, a primeira opção seria usar um neurolético de segunda geração. Ele usou, por exemplo, risperidona em monoterapia. Essa seria uma opção? Se for uma opção, qual neurolético? Quetiapina, aripiprazol, risperidona, olanzapina, qual destes os senhores optariam? Poderia ser usado o neurolético de segunda geração sem dúvida nenhuma, porém ele tem uma queixa muito grande em relação à libido e ganho de peso. Então, dificilmente ele suportaria o uso de algum neurolético como monoterapia. Isso seria uma questão muito delicada e nós não manteríamos aderido ao tratamento.
Eu poderia usar um estabilizador de humor em monoterapia? Nesse caso, qual eu escolheria? Lítio, uma associação de ácido valproico e valproato de sódio. O que é que os senhores optariam? O lítio, nós entraremos de novo nessa situação de que é um excepcional estabilizador de humor, poderia ajudar muito esse rapaz, mas nós teríamos uma dificuldade de mantê-lo aderido. Ácido valproico, valproato de sódio, é uma boa combinação, tem uma ação interessante em várias fases dos episódios dos quadros bipolares, tem uma boa ação em mania, então ele poderia ser usado como um bom estabilizador sem ter essa queixa ligada à sexualidade e peso. Então essa seria uma boa medicação para a gente pensar. Nós poderíamos usar associações. O CAMAT manda usar a associação, principalmente no quadro de mania, né? É muito difícil manter alguém ou sair alguém em monoterapia desses quadros. Eu poderia usar um antipsicótico de segunda geração mais um estabilizador? Esta é a primeira opção do CAMAT. Então, a Força-Tarefa Canadense para o Estudo dos Transtornos do Humor, que é o CAMAT, ele sugere que a primeira opção seria usar um antipsicótico, que já tem uma ação quase imediata, né, associada a um estabilizador de humor. Poderia usar 2 estabilizadores? Essa tem sido uma tendência. O uso de 2 estabilizadores talvez nos permitiria usar em doses menores, diminuir efeitos colaterais de cada um e poder associar 2 que teria uma resposta mais robusta do que uma só. Essa tem sido uma tendência na medicina. Hoje o controle de hipertensão, de diabetes, sempre é feito hoje com 2 substâncias. Isso parece ter, como um todo, um efeito mais benéfico, atuando em diversas regiões, teria uma resposta melhor. Isso está sendo tentado em praticamente todas as doenças crônicas. Há tendências também a usar 3 estabilizadores. É uma possibilidade? Poderia ser uma estabilidade interessante também. 3 estabilizadores já tem sido um consenso, 2 estabilizadores, 3 estabilizadores, em algumas situações mais heróicas também podem ser tentadas e há muitas pessoas que usam 3 estabilizadores. E o que eu fiz com esse rapaz em particular? Então eu introduzi uma associação valproato de sódio, ácido valproico, mais olanzapina, 10 mg, mais lamotrigina. A lamotrigina eu sempre introduzo em dose menor e vou subindo, até porque ele estava em mania, eu não tinha pressa nenhuma de subir a lamotrigina. Então eu vou subindo devagarzinho a lamotrigina. E qual é o racional disto? O ácido valproico mais o valproato de sódio associado ao olanzapina, eles abaixariam rapidamente esse quadro de aceleração dele. E foi o que aconteceu. E a entrada da lamotrigina já desde o primeiro momento, ele está visando o segundo momento. Porque se vocês lembrarem, ele contava para a gente que ele não suportava o episódio depressivo da saída da aceleração, até com risco de suicídio. Então, esse episódio depressivo, desde os trabalhos do Charles Bolden, que são bem extensos, ele mostrou que a associação de lamotrigina já no episódio depressivo diminuiria muito o risco dessa pessoa entrar numa fase depressiva a posteriori. Então, ele está acelerado, eu uso uma medicação específica, no caso eu usei ácido valproico, valproato de sódio e olanzapina, eu diminuo essa aceleração dele e ao mesmo tempo que eu vou introduzindo a lamotrigina para evitar que ele possa ter um episódio depressivo que seria muito ruim. Eu entrei com isso, depois de 2 semanas nós conseguimos retirar a olanzapina. A olanzapina tem uma ótima ação nesses quadros agudos, né? Ele controla rapidamente. Manutenção de olanzapina é extremamente delicado também, por todas as questões metabólicas dela. Então, eu retirei na 2ª semana e mantive o ácido valproico, o valproato de sódio e a lamotrigina, que eu fui subindo paulatinamente. Na verdade, eu entrei no início com 1.500 dessa associação valproato de sódio, ácido valproico, entrei com 10 de olanzapina e fui subindo a lamotrigina de um jeito que eu gosto muito, que é 25 mg, nesse caso, semanalmente. Então, isso garantiu um pouso mais suave. Essa é a ideia que às vezes eu tenho de evitar uma retirada brusca desse episódio de mania e deixá-lo depressivo. Isso é um risco extremamente delicado. Então,
Nós temos que ter uma certa pressa em retirá-lo da mania, mas cuidado com esse pouso. Esse pouso não pode ser lá para baixo, que também é delicado. E aqui tem o slide mostrando o CAMAT, qual o tratamento recomendado para depressão bipolar tipo 2. Então, o que o CAMAT recomenda? O que está em negrito não é o que ele mais recomenda, mas é o que entrou de novo, né? Então, o que está em negrito, eu copiei e colei do CAMAT diretamente. Então, o que está em negrito é o que entrou novo, não é algo que seja algo assim que seja mais importante. Então, a primeira recomendação acaba sendo a quetiapina, e eu não optei pela quetiapina por algumas questões. Primeiro, não havia nenhuma queixa de sono, e a quetiapina tem uma situação ligada ao sono que é muito importante. E a segunda grande coisa, a quetiapina, ao longo de um prazo não tão longo, ela acaba desenvolvendo um ganho de peso bem significativo. Então, isso é algo que essa senhora também não toleraria. E se eu ficar pensando nessa questão, e se eu pensar num tratamento a longo prazo, ela já havia abandonado tratamentos anteriores, eu pensaria num remédio que ela não fosse abandonar por essas questões de sexualidade e de peso. Então, nessa segunda linha, vocês podem ver o lítio, a lamotrigina, o divalproato, como substâncias importantes para a escolha do remédio com a boa ação e estabilização de humor. E os estudos mostram claramente que a lamotrigina vai muito bem em pacientes bipolares, principalmente aqueles que cursam frequentemente com depressão, e essa foi a minha escolha. Ela tem uma ação antidepressiva porque ela também atua inibindo 5-HT2. Então, essas ações da lamotrigina são importantes, ela tem uma ação na recaptura de serotonina, isso é muito importante, além de não afetar peso e sexualidade, e não causar sintomas cognitivos e nem de sedação. O paciente reclama muito pouco de efeitos adversos. Ela é bem segura, ela pode ser usada até em idosos, ela tem muito pouca interação medicamentosa e ela tem uma ação mais delicada assim, nessa depressão bipolar, e nós temos que tomar o cuidado do quadro depressivos bipolares, porque eles estão mais associados com situações de mania, viradas, elas estão associadas com risco de suicídio, com sintomas psicóticos, geralmente ela é frequente e duradoura, essa depressão, então o risco embutido nela é maior, e a lamotrigina é um estabilizador com uma característica antidepressiva que seria muito interessante, principalmente se eu pensar em deixar uma única medicação para o paciente. A lamotrigina, eu queria voltar só num ponto, é um fármaco antiepilético, né, assim como essa associação ácido valproico, valproato de sódio, e ele tem uma associação interessante que ele estabiliza membranas neuronais, ele tem ação em canais de sódio e cálcio, e ele tem uma importante inibição da recaptura da serotonina. Então, isto lhe confere um efeito antidepressivo que é o desejado. Ele tem muito pouca interação, geralmente essa associação com ácido valproico, valproato, aumenta um pouco a concentração plasmática da lamotrigina. Então, eu posso usar uma dose maior quando eu estou em monoterapia, mas se eu tiver associado com ácido valproico e valproato, eu posso usar uma dose baixa e subir e eu vou ter uma ação interessante. Ela é muito bem tolerada, não tem ação sobre sexualidade, nem sobre outras alterações cognitivas. Só um cuidado em mulheres, porque a concentração da lamotrigina pode ser inibida por um contraceptivo que tenha o etinil-estradiol. Então, às vezes, mulheres jovens em uso de etinil-estradiol podem necessitar de uma dose mais alta da lamotrigina. E eu queria só chamar a atenção também da segurança dela, dizendo que num trabalho europeu sobre epilepsia, que é o EURAP, foram estudadas todas as drogas anticonvulsivantes em doses altas anticonvulsivantes, lamotrigina no caso era estudada de 300 a 800 miligramas, né? Então, de todas elas, a que menos teve possibilidade de alguma ação teratogênica foi a lamotrigina. Então, a lamotrigina se mostrou segura em uso e é o anticonvulsivante padrão dos neurologistas para o uso em mulheres gestantes. Então, é uma questão bem interessante, né? Mas não usar quando a mulher estiver dando de mamar. Então,
ela vai passar pelo leite, então lactentes, principalmente se forem lactentes prematuros, de baixo peso, então aí está contraindicado. Eu costumo sugerir sempre que a mãe não amamente, não só com a lamotrigina, mas nem com neuroléticos, nem com antidepressivos, e eu sugiro geralmente que ela utilize um cantil, que é bem interessante. Existe um cantil que se coloca o leite que o pediatra determinar. Esse cantil tem 2 hastezinhas de silicone, e você coloca a haste de silicone em cima do bico do seio materno e a criança suga, mas o leite vem desse cantilzinho. E, ao mesmo tempo, a gente poderia pensar então qual seria o melhor tratamento sem sulato para o nosso paciente bipolar. Seria aquele tratamento que pudesse tratar quadros agudos, tanto de mania quanto de depressão, e pudesse prevenir recorrências. Então, dentro disso, estabilizador de humor é extremamente interessante. E a gente tem utilizado muito a lamotrigina e essa associação ácido valproico, valproato de sódio. Queria lembrar uma frase do professor Akiskal, que dizia assim que nenhum agente terapêutico de uma forma isolada é efetivo em atingir todos os objetivos do tratamento do quadro bipolar. E sempre lembrar que o tratamento não é só farmacológico, mas o entorno do tratamento é extremamente importante. Indicar para psicoterapia, atividades físicas que produzam beta-endorfina, acupuntura, arte-terapia. O desenho do tratamento precisa ser para aquele paciente, isso é muito importante. É isso que eu queria colocar para vocês, só lembrando que nós temos que aumentar a eficácia do tratamento com diagnóstico precoce, poder disseminar isso com a família, poder ter cada vez uma relação mais próxima, que ele tem que ser informado de todos os efeitos adversos, colaterais, os remédios. Quanto mais ele conhecer, quanto mais ele discutir, quanto mais ele participar de grupo de ajuda, quanto mais ele puder ler, principalmente coisas que a gente possa estar orientando, maior adesão e melhor para todos nós. Muito obrigado.